Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana, Brasileirão 2019, 33ª rodada, chegando ao finalzinho e promete emoções. Nesta semana tivemos um jogo adiantado pela 34ª rodada, jogo Flamengo e Vasco, que terminou 4-4, um placar surpreendente, muitos gols, muitas falhas, muitas polêmicas, mas que foi adiantado da próxima rodada. Essa rodada teremos os 20 jogos, os 10 jogos normalmente com os seus 20 times. E o Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada de jogo a jogo com os palpites. Se está dando, se vai dar certo, se não dá, para a gente dar um palpite que faz parte do entretenimento do futebol. Então vamos lá, meus amigos torcedores brasileiros. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ativa a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá. Rodada começa no sábado com um clássico Sansão, Santos e São Paulo. O Santos, que matematicamente, olha no canal, temos um vídeo aqui no canal das possibilidades de título, Santos, Palmeiras e Flamengo. Matematicamente, o Santos ainda não está eliminado. Mas vamos na prática. Não dá, mas matematicamente o Santos está ali. Mas matematicamente e diretamente, o Santos pode ser vice-campeão brasileiro, porque está a apenas 3 pontos do Palmeiras e está jogando mais do que o Palmeiras. Então esse Santos não pode nem pensar em empatar com o São Paulo. É um jogo onde o empate é ruim para os dois. O empate é horroroso para os dois. Porque o empate, a mínima chance que o Santos tinha de título vai empurrá-lo. E ele pode ver o Palmeiras ganhando o seu jogo. O Palmeiras pode abrir 5 pontos ou 6 pontos, caso o Santos perca. Então, o Santos não pode nem pensar, se tiver a intenção, e tem, de terminar o campeonato, pelo menos na frente do Palmeiras, empatar esse jogo. Tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar. E o São Paulo, que briga aí pela Libertadores, está em 5º lugar com 52 pontos. Se perder, ele pode ver o Internacional e o Corinthians chegar aos mesmos 52 pontos. Se o São Paulo perder, o Internacional, deixa eu ver aqui, tem 14 vitórias, São Paulo 14 vitórias. Se o Internacional ganhar, ele chega aos mesmos 52 pontos do São Paulo e passa o São Paulo no número de vitórias. Aí o Internacional já passa para, caso o Atlético Paranaense perca. Tá? Eu estou tirando o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense já está classificado. Então o Internacional passa o São Paulo. Se o Corinthians ganhar, também chega aos mesmos 52 pontos. Só que o Corinthians não passa o São Paulo, porque o Corinthians tem 12 vitórias. Tem 2 vitórias a menos do que o São Paulo. Se o Corinthians ganhar, fica com 13 vitórias, do São Paulo 14. Mas o São Paulo, se perder, pode perder a posição para o Inter. Aí ele pode cair de 5º para 6º colocado ou 7º. Aí eu vou falar de novo. A vantagem é que ainda tem o Atlético Paranaense ali no meio. O Atlético Paranaense abre uma vaga para alguém. Então, o São Paulo também não pode pensar em perder. O empate é ruim para os dois. Esse jogo, os dois têm que procurar a vitória. Na minha visão, pelo futebol que vem jogando, pelo futebol que vem desempenhando, o Santos é favorito, mas é clássico. É clássico. Vimos já Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras com mais time, estava perdendo até o finalzinho, conseguiu empatar. Tivemos Flamengo e Botafogo, o Flamengo conseguiu fazer o gol no finalzinho. Tivemos Flamengo e Vasco 4-4. Então, temos times melhores? Temos. Mas quando é clássico, filho,
isso tudo vai por água abaixo. Santos é melhor? Tá melhor? Tá. Mas clássico é clássico, mesmo jogando em casa. Mas coloca o Santos com um pouquinho de favoritismo. Mas, sim, difícil placar. Difícil. Mas, na minha concepção, eu acho que dá Santos. Fluminense e Atlético Mineiro. Rapaz, tô complicado. O Fluminense está na zona de rebaixamento. E o Atlético ainda corre algum risco de rebaixamento, está com 40 pontos. O Fluminense está com 34. O Fluminense não pode nem sonhar em empatar. Perder, esquece. Perder está fora do dicionário Fluminense. Empatar, porra, empatar é o caos. Empatar é o caos. O Fluminense tem que ganhar do Atlético Mineiro. Tem condições para isso? Tem. O time do Atlético vem muito altos e baixos. Só que também o time do Fluminense também não é isso tudo, né? O tanto que não é isso tudo que o time do Fluminense está na zona de rebaixamento. Um jogo muito do encardido, filho. Um jogo muito encardido para os dois lados. Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, matematicamente, ainda não está livre. O Atlético precisa aí de mais uns 3, 4 pontinhos. O empate para o Atlético não é ruim. O Atlético não pode pensar em Libertadores. O campeonato do Atlético é para permanecer na Série A. Pô, Magalhães, tu não está respeitando as tradições do Atlético? Bom, quem não está respeitando não sou eu. Eu só estou falando a verdade. Onde é que o Atlético está? Na segunda parte da tabela. Ele está brigando pela Libertadores? Não. Ele já ficou próximo do rebaixamento? Já. Então, o campeonato do Atlético Mineiro hoje é para permanecer na Série A. Então, não é falta de respeito nenhum. Estou falando isso porque teve essa polêmica aí do que o Bruno Henrique falou, Bruno Henrique do Flamengo falou, que o patamar do Flamengo é outro e o Vasco está brigando para não cair. Porra, ele não falou mentira. O problema é que tem muito mimimi. O do Flamengo é busca pelo título. E o do Vasco é a briga para permanecer. O próprio professor Vanderlei Luxemburgo falou que o campeonato do Vasco é para permanecer na Série A. E conseguiu. E o Atlético também tem que conseguir. Jogo com cara de empate. Mas pode dar vitória de qualquer um. Fluminense, o Atlético vai ser muito normal. Mas é um jogo com cara de empate. Grêmio e Flamengo. Nesse jogo, pelo que eu tô achando que vai acontecer, Grêmio. Não consigo ver nesse jogo. Por que eu tô falando isso? Não é porque o Flamengo empatou com o Vasco. É porque o Flamengo provavelmente, por tudo que aconteceu no jogo contra o Botafogo, por tudo que aconteceu no jogo contra o Vasco, acredito eu, e pelo Flamengo já não ter Gerson e não ter Arão, acredito que o treinador do Flamengo vai poupar mais jogadores ainda. Então acredito que o time do Flamengo vai um time, de repente, com 2, 3 titulares só, o restante todo reserva. Então o Grêmio, para mim, é favorito. Apesar de o time do Grêmio vir numa boa sequência de vitórias, mas não vem jogando tão bem assim. O último jogo contra a Chapecoense tomou no sufoco. Ganhou, mas tomou no sufoco. Mas Grêmio e Flamengo, eu coloco o Grêmio como favorito. Na minha concepção, vou ficar surpreso se esse jogo o Flamengo conseguir empatar. Vai ser surpresa para mim. E se o Flamengo tivesse com o time principal? Mesmo o Flamengo com o time principal, eu ficaria surpreso se o Flamengo conseguisse empatar com o Grêmio. Por quê? Na boa, galera. Não é causada. A cabeça do Flamengo tá no jogo de sábado que vem. A cabeça do Flamengo tá no jogo de sábado que vem. A final da Libertadores. Se o Flamengo botar o time principal, os jogadores não vão botar o pé na bola para se machucar. Ninguém quer se machucar. Faltando uma semana para a final da Libertadores. Então, filho, na minha visão, a torcida do Flamengo já tem que contar com esta derrota para o Grêmio. A quebra da invencibilidade do Flamengo, na minha visão,
para ali. A invencibilidade do Flamengo para neste jogo contra o Grêmio. E o treinador do Flamengo, na minha concepção, vai fazer certinho. Se fosse ao contrário, eu tenho certeza que o Renato ia fazer a mesma coisa. Se fosse o Grêmio que tivesse que ir jogar contra o River, nesse jogo contra o Flamengo, eu tenho certeza que o Renato ia botar o time todo reserva, como ele sempre fez. Então, para mim, muito normal, Grêmio favorito. Bahia e Palmeiras. Rapaz. Sábado teremos 2 jogos só. Fluminense, Atlético Mineiro e Santos e São Paulo. Domingo, Grêmio e Flamengo, agora Bahia e Palmeiras. Palmeiras, melhor, o elenco melhor, time melhor, esquemas muito parecidos. Jogando em casa, o Bahia teria que propor o jogo, mas eu duvido muito que o Roger vai fazer isso, vai jogar no contra-ataque como jogou contra o Flamengo. Olha, vou ser bem sério, esse jogo tem cara de empate, filho. Só que o empate pro Palmeiras é horroroso. Empate pro Palmeiras é horroroso. Porque o Palmeiras está a 11 pontos do Flamengo. Já estou colocando que o Flamengo não some ponto nenhum. Continue com 78. Se o Palmeiras empatar, o Palmeiras chega a 68. Continua com 10 pontos atrás do Flamengo. Só que com um jogo a menos. Aí o jogo da próxima semana que o Palmeiras vai equiparar, vai igualar, é o jogo contra o Grêmio em casa. Aí vai lá que ganhe. Fica a 7 pontos do Flamengo. Aí vai estar faltando 4 rodadas. Aí a vaquinha pode ir pro brejo, aí é muito complicado, porque os jogos do Palmeiras não são fáceis. Então o Palmeiras contra o Bahia não pode nem pensar em empatar, tem que ganhar. Então vai ter que partir para cima, vai ter que propor o jogo. E o Bahia, se sonhar com alguma coisa na Libertadores, já está 6 pontos do Corinthians, tem que ganhar. Só que o Bahia vem de 5 jogos sem nenhuma vitória, 3 derrotas e 2 empates. Está na hora do Bahia ganhar. Será que vai ser contra o Palmeiras? Mas esse jogo, cara de empate. Bahia e Palmeiras, cara de empate. Chapecoense e Ceará. Chapecoense para mim já está rebaixado, então não tem muito compromisso. O compromisso da Chapecoense é terminar com decência o Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Ceará, que está brigando desesperado ali para permanecer na Série A. Acredito que o Chapecoense não vai ficar atrás, vai querer ir para cima. E o Ceará precisa ganhar. Precisa ganhar. Porque o Ceará está aqui, ó, em 15º com 36 pontos. Tá a 2 pontos do Fluminense, que está na zona de rebaixamento. Se Cruzeiro ganha e o Fluminense ganha, os dois passam o Ceará e o Ceará entra na zona de rebaixamento. Então o Ceará tem que ganhar. O empate, se o Ceará empatar, vai a 37 pontos. O Fluminense ganhar, também vai a 37. Só que o Ceará tem 10 vitórias. O Fluminense tem 9. Fica os dois com 10 vitórias. Só que no saldo de gol o Ceará é melhor. Se o Ceará empatar, o Fluminense ganhar, o Fluminense não passa o Ceará, fica com o mesmo número de pontos, mas não passa o Ceará. Só que aí o Ceará pode cair e ser o primeiro time fora da zona do Z4, caso o Cruzeiro ganhe. Então, para o Ceará, tem que vencer. Ceará tem que vencer. O empate não é dos melhores. Não vai entrar na zona de rebaixamento, mas vai ficar muito mais próximo do que já está. Mas eu coloco o Ceará como favorito nesse jogo contra a Chapecoense. Atlético Paranaense e Botafogo. O Botafogo empatar com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai ter que jogar muito mal. Muito mal. Muito mal. E mesmo assim, o Atlético Paranaense jogando muito mal, vai fazer um jogo parelho contra o Botafogo. O time do Botafogo é muito limitado. Muito limitado. Muito. O Botafogo está com 36 pontos. Estava aí de 4 derrotas seguidas, conseguiu uma vitória em cima, se não estiver enganado, do Avaí.
A derrota para o Botafogo é complicado também, porque ele pode ser passado pelo Ceará, pode ser passado pelo Cruzeiro e pode ser passado pelo Fluminense e voltar para a zona do rebaixamento. Se o Botafogo conseguir empatar, que para mim já vai ser um resultado excepcional para o Botafogo, aí ele não entra na zona do rebaixamento, mas pode ser o primeiro time do rebaixamento. Então, para o Botafogo, atualmente, empate é muito ruim. Mas nesse jogo específico contra o Atlético Paranaense, que o Botafogo não pode contar com 3 pontos, o empate vai cair do céu. Mas nesse jogo, o Atlético Paranaense favoritaço. Favoritaço. Corinthians e Internacional. 2 times brigando direto por classificação na Libertadores. 2 times que não vêm praticando um grande futebol. Estão tentando se encontrar. 2 técnicos que assumiram com o carro andando. Cara, complicado esse jogo. Mas eu coloco o Corinthians com favoritismo por jogar em casa. E o Corinthians está mudando a sua forma de jogar. Com o Coelho está sendo um time mais ofensivo. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque do Internacional. Mas eu coloco o Corinthians com uma certa vantagem. Mas também é outro jogo com cara de empate, porque os times são muito nivelados. Muito nivelados. E são 2 times, mesmo com o Coelho lá e o Zé Ricardo, são 2 times que os jogadores têm ainda aquilo na mente que primeiro eu tenho que me defender e depois atacar. Jogo com cara de empate. Fortaleza e CSA. CSA veio subindo de produção, depois deu uma caída. Fortaleza vem de uma vitória no Clássico. Eu coloco Fortaleza como favorito. Mas não pode dar mole para o CSA. Mas eu coloco Fortaleza como... Apesar de eu não gostar do que o Fortaleza fez contra o Ceará, fez o gol e jogou tudo atrás, não gostei, poderia ter se ferrado. Mas eu coloco Fortaleza como favorito. Para mim, o Ceará, o CSA, é quase impossível o CSA conseguir se salvar. E essa vitória do Fortaleza pode ser o jogo que vai definir a permanência do Fortaleza na Série A. Se o Fortaleza ganhar do CSA, para mim, nas minhas contas, o Fortaleza não cai mais. Aí ele empurra o pepino para baixo. Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense. Então, essa vitória, esse jogo, para mim, Fortaleza e CSA, é o jogo do ano para o Fortaleza, para a permanência dele na Série A. Então, eu coloco Fortaleza como favorito. E segunda-feira teremos 2 jogos, Vasco e Goiás. O Vasco vem de um jogo contra o Flamengo, que empatou de 4-4. Não vou comentar o jogo aqui. Duvido que ele vai jogar contra o Goiás do jeito que jogou contra o Flamengo. Ele vai jogar, ele vai ter uma outra postura. Ele vai jogar em casa. São times mais equilibrados. Não tem jeito. Nem vai ficar puto porque eu vou falar, mas não tem jeito. Todo mundo que está jogando contra o Flamengo está jogando a vida. Porque o principal que todo mundo entra para jogar contra o Flamengo é para não tomar uma goleada. Esse é o ponto. Então, dá a vida no jogo. Então, corre o triplo do que vinha correndo. E o Vasco não teve medo do Flamengo. Jogou. Isso vai dar uma empolgação danada para o time do Vasco. E vai jogar contra o Goiás, que já está livre do rebaixamento. Acredito, como o Vasco e o Goiás, os dois já estão livres do rebaixamento, tanto o Goiás quanto o Vasco já estão, não correm mais risco nenhum, acredito que seja um jogo mais tranquilo, mais franco. Não vai ter uma tensão tão grande. Então pode acontecer qualquer coisa, mas eu coloco o Vasco como favorito. Mas vai ser um jogo mais tranquilo, porque os dois já estão permanecemos na Série A, que era o objetivo dos 2 times nesse Campeonato Brasileiro. Permanecer na Série A e os 2 conseguiram. Então, mas eu coloco o Vasco como favorito por jogar em casa. Apesar do Vasco ter perdido em casa, mas eu coloco o Vasco como favorito. E o último jogo, Cruzeiro e Avaí.
Cruzeiro jogando em casa. Cruzeiro favoritaço. Acredito nos 3 pontos do Cruzeiro. Com tranquilidade? Não, porque o Cruzeiro se enrola sozinho. Mas acredito na vitória do Cruzeiro. Com isso, o Cruzeiro, que o Avaí já está rebaixado, com isso o Cruzeiro pode e tem grandes chances, o Cruzeiro, de terminar essa rodada em 14º colocado. Ficando atrás dele Botafogo, Ceará e Fluminense. Colocando aí 2 times entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento. Então é o jogo, e o Abel falou isso, é o jogo para o Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro empatar, filhinho, começa já a pensar na Série B no próximo ano. Porque se empatar com o Avaí, que é o último colocado, e o Botafogo, que é muito limitado, ganhou, aí, filho, esquece. Então, meus amigos, essa foi a minha análise desta rodada do Campeonato Brasileiro, da 33ª rodada, que vai acontecer jogos sábado, domingo e segunda-feira. 2 jogos no sábado, 6 jogos no domingo e 2 jogos na segunda-feira. Então, conto com a participação de todos, coloque o seu comentário, escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha com Magalhães, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui. E após a rodada, aqui no canal, o resumão da rodada com o seu amigo Magalhães e análise de alguns jogos. Acho eu que eu não vou conseguir fazer análise de jogo nenhum nesta rodada, tá? Porque sábado é casamento do meu irmão mais novo, do caçula. Eu estou indo para o Rio de Janeiro. Então sábado, quando estiver dando os jogos, eu sou o padrinho de casamento dele, então eu vou estar na igreja, depois da festa. No domingo, eu devo chegar em casa, provavelmente, no horário que estiver começando os jogos das 18 horas. Provavelmente vou chegar muito cansado. Não sei se eu vou conseguir ver algum jogo. Então talvez nesta rodada eu não consiga fazer análise de jogo nenhum. Porque eu não tenho nem como deixar gravando. Mas o resumo da rodada, vou ver os melhores momentos de cada jogo e faço o resumo dessa rodada. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha com Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tchau.